nós vamos rezar aqui essa Ave Maria por ela, consagrando tudo aquilo que o Senhor preparou para essa tarde, que Nossa Senhora possa interceder por cada palavra que vai ser lançada aqui, que seja do coração de Deus e que principalmente o nosso coração seja essa terra boa, onde essa semente da palavra vai ser lançada, que possa germinar muitos e muitos frutos para a eternidade e de santidade para a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Boa tarde. Tem que ser assim nesse tom para a gente não dormir, não é, gente? Meu nome é Tásia, eu sou consagrada perpétua da comunidade católica Rainha da Paz, que tem sede lá em Sobral. Nós já temos 34 anos de caminhada e o nosso carisma, ele nasceu diante do Santíssimo Sacramento, sempre nos levando para o Santíssimo Sacramento. E particularmente a minha experiência fundante aconteceu diante do Santíssimo Sacramento, quando eu queria muito ser uma pessoa normal e ligar as minhas trompas quando eu estava grávida do 4º filho. E diante do Santíssimo Sacramento, eu escutei Jesus dizer: abra-se a maternidade. E aquela adoração ao Santíssimo transformou meu coração, me deu coragem para obedecer àquela voz que me permitiu, em acordo com o meu marido, nós não usarmos métodos artificiais, porque eles eram contrários àquilo que a igreja ensinava. Então, nós, vivendo os métodos naturais, o Senhor nos deu 12 gravidezes, das quais 3 foram para o céu, e temos 9 filhos. O mais nova tem 23 e o mais velho tem 43. Eu já sou uma idosa de 64 anos. Tem quem diga, né, não, gente? Olha aí, ó. Vou fazer isso, sabe por quê? Porque Jesus sempre diz assim: se arrume bem muito, fique bem bonita, para toda uma mulher que lhe olhar, tenha coragem de ter muitos filhos. Porque o mundo está botando na nossa cabeça uma mentira de que não se pode ter muitos filhos hoje. Isso é uma mentira. Eu sou testemunha de que é possível a gente matricular, comprar material escolar, fardamento. E quando a gente estiver quase pirando, a gente corre para o Santíssimo Sacramento e pede a Ele para fazer aqueles milagres do mês de janeiro, que é o mês das matrículas. Quem já passou por sofrimento para matricular filho aqui, levanta o braço. Pois bem, gente, desta experiência fundante, brotou. Eu não sabia de nada, eu não tinha planos de ser fundadora de nada e nem planos de que nascesse uma comunidade. Eu tinha muito desejo e apaixonamento de fazer o que Jesus me pedia. E depois de um longo tempo, nós entendemos que o nosso carisma como comunidade Rainha da Paz era adorar Jesus eucarístico e evangelizar com maternidade espiritual. Esse é o nosso carisma Rainha da Paz, que está em Sobral, mas também está em outros locais do Brasil. E vocês acreditam que tem uns nordestinos lá na cidade da França, chamada Bourgogne-Jallieu, que já faz 10 anos de missão, e a missão cada vez tem crescido naquele local. Bom, isso aí é a comunidade Rainha da Paz. Agora nós vamos passar para a nossa formação, tá certo? Vocês sabiam que em janeiro desse ano, aqui, me pediram para antes de eu começar a falar, eu dissesse que quem for formador, ecônomo e fundador
a sua sala é lá na outra sala, tá bom? Aqui é para o geral. Também, quem é casal que deseja formação para casal, pode ir lá para a sala dos casais. E quem é jovem que deseja a formação para jovens, tem um workshop para jovens. Então, você ainda dá tempo de você ir, tá bom? O tema que foi me dado, eu preciso contar a história desse tema, porque é um tema assim. Vocês ouviram o Ítalo dizer que em janeiro houve um encontro de bispos. Eu considero histórico, viu, gente? A Arquidiocese do Rio de Janeiro oferece todo ano um curso para os bispos. E cada ano tem um tema diferente. E sabe quem foi a berlinda desse ano, desse tema? As novas comunidades. Bote assim no peito. Fui eu o assunto do encontro. Bote assim, ó. Vamos dizer comigo? Eu fui o assunto do encontro. E o tema que eu vou falar é o cardeal Kevin Farrell. Ele elencou 8 critérios para se saber se o carisma de uma comunidade é autêntico ou não. Levanta o braço aqui, quem acha que o carisma da sua comunidade é autêntico. Levanta o braço. É? Ou vamos embora conferir mesmo se é. Nesse congresso, esses 8 temas estão sendo distribuídos 4 de manhã e 2 à tarde. E 2 vai ficar sendo para você ir pesquisar com essa fala do cardeal. Combinado? Desses 8 temas, sabe quais foram? Vou dizer aí, você vai fazendo assim um checklist para ver se a sua comunidade consegue viver isso aí. Já tem isso daí. Primeiro critério, vê se a tua comunidade tem isso. Primado da vocação de todo cristão à santidade. Que é o tema que eu vou desenvolver. Então, eu não vou falar muito disso. Segundo critério, o empenho da difusão missionária do Evangelho. Se a sua comunidade está preocupada em evangelizar ou está fechada em si mesmo? Se ela está preocupada em evangelizar, ela é autêntica. Terceiro critério, confessar a fé católica. E nós precisamos ter cuidado, que nós temos pontos em comuns com a espiritualidade cristã evangélica, mas não com a doutrina. Por isso, temos que ter cuidado para que a doutrina não se choque. Nós não podemos deixar que, como membros e responsáveis das novas comunidades, sigamos a doutrina que não seja a doutrina da fé católica, tá bom? Nós confessamos a fé católica. Quarto critério, vocês já estão fazendo um checklist para ver se está dando certo aí na comunidade de vocês? Testemunho de uma comunhão efetiva com toda a igreja. Aquilo que o Ítalo falou hoje de manhã, foi o tema do Ítalo, hoje de manhã aqui nesse congresso. Quinto critério, o reconhecimento e estima da recíproca complementariedade de outros componentes carismáticos na igreja. Aqui em Fortaleza não tem comunidade com ciúme da outra, não, tem? Aqui todo mundo quer o bem uns dos outros, não quer? Aqui eu não tenho um dizendo o meu carisma é melhor do que o teu. Vem pro meu, porque esse daí não é bom não, o meu é que é bom. Aqui não tem isso não, né? Porque Deus o livre se tiver, e se tiver no seu coração, mágoa porque o seu irmão de comunidade foi para outra comunidade, ou mágoa porque você achou que aquele fundador fez proselitismo e puxou ele para a sua comunidade. Isso tudo precisa ser curado no nosso coração. E nós devemos aplaudir o carisma do outro. Um autêntico carisma, ele reconhece outro carisma, ele promove outro carisma, ele não acha o outro carisma seu rival, não, tá certo? Então, se tiver uma pessoa de outra comunidade perto de você, diga assim para ela, você não é meu rival. Diga aí para ela, você é colaborador comigo na evangelização, tá bom? Sexto critério, foi o que o
E Arley pregou hoje de manhã, aceitação dos momentos de prova no discernimento dos carismas. Gente, eu sei que aqui são membros, né? Mas todos nós devemos ter lido essas. Foram 8 palestras dadas nesse encontro. Acho que foi 8 e mais um slide. Lá, o cardeal, ele diz que as comunidades devem buscar o discernimento se elas são mesmo comunidades com carisma ou se são apenas comunidades que foram se agregando vários grupos para servir numa determinada paróquia ou num determinado local, mas não necessariamente tem um carisma. Porque, às vezes, a gente fica forçando aquilo que nós não somos, entende, gente? Não estou querendo dizer isso para fazer crise em ninguém, tá bom? Eu, particularmente, tinha uma oração meio torta, sabia? Eu nunca achei que... Esse nome fundador é um nome muito incômodo. Ele é muito incômodo demais. E quando... Sabe quem foi que colocou esse nome em pessoas vivas? Vocês sabem quem? Não? São João Paulo II, em 1998, no Pentecostes de 98, falando que estava nascendo novas comunidades, que elas eram a primavera da igreja, que elas eram uma oportunidade para a igreja. Os seus fundadores têm uma vida e pela sua vida eles arrastam as outras pessoas após si. Gente, eu ainda me lembro de uma pregação do Padre Jonas que eu escutei, que ele disse assim: todos os vivos, eu demorei bem uns 10 anos para assimilar essa palavra. Nós entramos em crise, porque fundador era gente que estava morto e tinha sido canonizado. E a gente estava tudo vivo. E a gente estava vivendo crises, problemas. Eu me lembro que foi antes daquela crise que o Monsenhor Jonas teve, que foi uma grande crise de debilidade. E antes, eu escutando um congresso que o Padre Jonas dizia assim, eu não me conformava de jeito nenhum com essa palavra. Eu não podia aceitar. Porém, uma vez eu fui para a feira, sabe aquelas feiras que vende banana, laranja, tudo? E estava no final da manhã, e estava assim na coxia, várias frutas estragadas no chão. E aí eu vi uma laranja que a metade era boa e a metade era estragada. E aí eu, que vinha há dias dizendo para o Senhor, eu não posso aceitar esse nome de fundador, é um nome... Aí eu escutei o Senhor dizer para mim, Jonas, essa laranja, que a metade é boa e a metade está estragada, é a definição de um fundador. Um fundador. Aí ele disse assim, aí naquele dia eu comecei a aceitar o nome. Porque um fundador é alguém que está junto contigo lutando pela santidade. Você conhece seu fundador, não conhece? Conhece os defeitos dele já? As mazelas dele já? As fraquezas. Então, o que eu vinha dizendo era que muitas vezes nós precisamos realmente reconhecer às vezes que o que nós somos o cardeal fala isso, uma reunião de grupos, mas não necessariamente um carisma. Porém, é preciso, o que vai provar se é um carisma é a aceitação dos momentos de prova no discernimento do carisma. Gente, é isso que eu ia dizer para vocês. Nossa comunidade, 34 anos, ela passou por muitas provas. As mais fáceis foram aquelas que a gente era atacado, né? A igreja não entendia. Não sei se vocês são desse tempo. Nós éramos tidos como esquisito, era proibido orar em línguas e etc e tal. Mas a maior prova que até hoje, nesses 34 anos, é quando a doença vem de dentro, como um câncer. Um câncer, ele nasce dentro da gente silencioso. E se você não cuidar cedo, ele se espalhou para o corpo todo e mata. É assim, não é? Pois a enfermidade da divisão, da maledição, um falando mal do outro, um discordando do outro, um derrubando o outro. Isso é um câncer interno, a maior prova
que um carisma pode passar, do qual, se ele vencer, ele é autêntico. Também dizem que os carismas são provados após a morte do fundador. A primeira grande prova é dos 15 ao 25. A segunda grande prova na morte do fundador e a terceira aos 50 anos de existência daquele carisma. Se ele for para frente, ele era autêntico. Se ele finalizar, ele era um autêntico só para aquele momento. Ele era um carisma para aquele momento. Pode ser até autêntico, mas só vivido para aquele momento. O sétimo ponto que o cardeal falou foi que uma comunidade autêntica, ela tem a presença de frutos espirituais, mas quem vai falar isso é a pessoa que vem depois de mim, que é a nossa querida Araciana. E a oitava é a dimensão social da evangelização, que a gente sempre tem um olhar para o social, da maneira como o nosso carisma nos manda. No caso do meu carisma, do Carisma Rainha da Paz, o Senhor nos inclinou para a creche, para crianças. Nós temos uma creche, já tem 21 anos, uma creche filantrópica para crianças pobres, num bairro muito difícil, carente. Mas houve muitos anos que nós participávamos das visitas aos presos. Sabe, mãe, quando um filho é preso, eu não vou nem mandar levantar o braço. Se um filho da gente for preso, eu acho que eu fazia acampamento ali na prisão para poder esperar a hora da visita. Então, nós tivemos um tempo que nós, durante muitos anos, tivemos um trabalho, a gente chamava o Projeto São Dimas. Hoje, nós não vivemos mais esse trabalho na comunidade, mas sempre tem uma dimensão social, um carisma autêntico. Mas coube a mim refletir, sabe o quê? Sobre o primado da vocação de todo cristão à santidade. A sua comunidade. Pergunte à pessoa do seu lado, a sua comunidade sempre fala que você é chamado a viver a santidade? Pergunte aí à pessoa do seu lado, pergunte. Tem formação sobre santidade na grade formativa da sua comunidade, sim ou não? É de 10 em 10 anos ou é sempre? Sempre. Então, um dos critérios para o discernimento se um dom, se um carisma é autêntico, é se a sua comunidade coloca em primeiro plano, se ela dá prioridade, a primazia à vida de santidade dos seus membros. O primado de toda comunidade deve ser a santidade. Isso significa que todo carisma autêntico promove sempre a santidade dos seus membros e que exatamente porque eles frequentam a comunidade, eles crescem na caridade para com Deus e para com os homens, sabe, gente? Cresce no amor de Deus, porque vocês sabem que tem coisas que são tão impossíveis de viver, mas quando a gente vai a Deus, na oração Ele nos capacita a nós vivermos aquilo que é dificílimo. Então, o termo primado à vocação de todo cristão à santidade foi ouvido pela primeira vez na igreja. Imagina aí. Hoje a gente acha que isso é um assunto que deve ser normal entre nós. Porém, sabe quando foi que ele foi ouvido pela primeira vez na igreja? Quem sabe? No Concílio Vaticano II. Vocês sabiam, sabe o ano do concílio? Quem sabe? 62 a 64. 1962 a 1964, né? E aí a renovação nasceu em 1965. Olha só a resposta que o concílio trouxe para o mundo. E a nova comunidade mais antiga deve ter quase 50 anos. Então foi logo depois do derramamento de Pentecostes. Mas vocês sabiam, gente, que antes do Concílio Vaticano II, quando as missas eram rezadas em latim, o sacerdote ficava de costa para o povo, a santidade só era possível para sacerdotes e religiosas. Vocês sabiam disso? Sabia não, né? Era? Foi um boom, um Big Bang,
quando o Concílio Vaticano II proclamou a todos os pulmões que todos os homens, mulheres, são chamados à santidade. E o Concílio Vaticano II, ele nos deu vários documentos, cartas, constituições, mas tem uma chamada Lumen Gentium, que significa luz das gentes, que fala sobre a igreja, e foi ela a primeira que falou em 1964, olha, recém-saído do concílio, era um documento, foi o segundo documento que o Concílio Vaticano nos deu. E ela diz, sabe o que ela diz? A gente hoje acha assim, vixe, que novidade, isso aí para mim eu já sabia, mas naquele tempo era como se fosse assim um estouro, era como se fosse um absurdo, porque só se achava que só se podia ser santo se estivesse dentro do convento sendo padres. Porém, o Concílio Vaticano II veio dizer assim, não, a santidade é para toda a igreja, os leigos, eu e você, todos somos chamados a viver a santidade. Então, olha o que tem escrito na Lumen Gentium. Todos na igreja, quer pertencem à hierarquia. Quem é que pertence à hierarquia? Quem é? Padres, bispos e o Papa. Mas, ele diz assim, quer sejam todos na igreja, quer pertençam à hierarquia, quer sejam por ela pastoreados, são chamados à santidade, segundo a palavra do apóstolo. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Abre essa frase aí, vamos lá, é 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Não é, capítulo 4, versículo 3. Por favor, por gentileza, nós, os carismáticos das novas comunidades, que sempre andamos com a Bíblia para cima e para baixo, que deve continuar sendo assim, abramos em 1 Tessalonicenses 4, 3. Nós vamos ler digamos que seja A, B e C, nós vamos ler o A e o B. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Palavra do Senhor. Então a igreja diz assim, não, aqui não tem dito assim, a vontade de Deus é a santificação só para os religiosos, para as religiosas e para os padres. Não, a vontade de Deus é para todo o povo em geral. Então no conteúdo da Lumen Gentium, ele apresentava a novidade de que não só os padres, os religiosos eram chamados à santidade, mas apresentava a santidade como para todos na igreja e fazia um chamado universal, sede santos. E aí, gente, o Papa João Paulo II, quem é que ama o Papa João Paulo II aqui? Dá uma salva de palmas para ele, porque ele foi demais, demais, demais. Ele foi visionário, ele colocou as novas comunidades como a primavera da igreja, como a oportunidade da igreja, visualizando a ação do Espírito Santo nelas. Aí, numa carta que ele escreveu, chamada Christi Fidelis Lais, ele diz assim, do dia 30 de dezembro de 1988, sobre a universal vocação à santidade, o Concílio Vaticano II teve palavras sobremaneiras luminosas. Pode-se dizer que foi precisamente esta a primeira incumbência confiada a todos os filhos e filhas da igreja por um concílio que se quis para a renovação evangélica da vida cristã. Hoje, como nunca, urge que todos os cristãos retomem o caminho da renovação evangélica. Gente, que foi que a renovação carismática, vocês sabem, quem é a renovação carismática que levanta o braço? Todos nós. As novas comunidades são nascidas do tronco da corrente de graças da renovação carismática. E uma das coisas mais extraordinárias que o batismo no Espírito Santo fez na tua e na minha vida, eu acho que fez em ti também. Esse livro aqui, sabe, gente? Esse livro aqui, que para mim era escrito quase em grego. É assim, eu não entendia nada quando eu lia, nada. Eu fazia força para ler, mas eu não entendia. Mas hoje,
depois que eu fui batizada no Espírito, eu entendo tudo o que Deus está querendo me dizer. Você assim é? Sim ou não? Inclusive, tem gente, eu não sei, na minha família, eu leio às vezes uma palavra, ou então com amigos, e eles dizem assim, eu entendo tudo o que Deus está querendo dizer naquela hora para aquela pessoa. E a pessoa diz assim, eu não entendi nada, traduz aí para mim. Eu disse, fala, está tão claro. Mas essa clareza para compreender a palavra de Deus é um dom que o batismo no Espírito Santo faz a nós. Eu lembro do meu batismo no Espírito Santo foi aqui em Fortaleza. Aliás, eu sou fortalezense e sou sobralense. Eu nasci, me criei aqui, me casei na igreja de Fátima. Com 2 anos de casada eu fui morar no interior, porque meu marido passou no concurso. E com 2 anos eu fui para Sobral. E hoje eu tenho 3 fortalezenses e 6 sobralenses. Quando tem eleição para voltar para Fortaleza, quem é que ganha? Os sobralenses que querem ficar em Sobral. E eu amo Sobral e desejo lá ser sepultada. Então, o papo de a renovação evangélica acontece quando a gente toma essa palavra de Deus e o evangelho passa a ser vida na nossa vida. Gente, a gente está cansado de ver, de domingo, às vezes as igrejas estão cheias, mas quando o padre diz assim, vamos fazer tal trabalho, não fica uma quarta parte ou menos? Menos. Porque só quem tem vida evangélica é preciso ter o evangelho que nos fala, o evangelho que Jesus que nos fala na palavra. A gente não quer ir para tal canto, aí a gente vai rezar com a palavra e Jesus diz assim, vai minha filha, vai, por amor a mim você vai. A renovação evangélica que o evangelho veio fazer na nossa vida. E aí, gente, todas as novas comunidades que têm como raiz o batismo no Espírito Santo, levanta o braço, quem já foi batizado no Espírito aqui, o batismo da renovação carismática? Uau, estou falando para um público esplêndido. Nós aprendemos, que eu sempre tive assim, muito... Vocês nunca tiveram reservas com a palavra santidade, não? Se você não tiver, eu quero dizer que eu tinha, viu? Eu achava que esse negócio de ser santo era para quem já morreu, aqueles livros bonitos que a gente lia, não era? De santos e tudo mais. Porém, eu aprendi no seminário o que é a verdadeira definição de santidade. E aí agora eu encontrei nas cartas do pós-concílio, eu nunca tinha lido. Inclusive, os padres reunidos nesse encontro dos bispos no Rio de Janeiro, eles disseram assim, um deles disse assim, gente, esse povo das novas comunidades, eles nem têm consciência que sem ter lido as cartas do concílio, eles vivem tudo que o concílio diz. E realmente a gente nunca leu, porque a gente achava difícil de entender. Mas sabe o que eu aprendi, e você também no nosso seminário, que santidade não é a gente seguir uma lista de preceitos e de regras e não errar de jeito nenhum e ficar bem comportadinha e não ter nenhum pecado. Não, porque a nossa fraqueza não consegue. Mas quando nós fomos batizados, mergulhados no Espírito Santo, nasceu em nós o desejo de ter Jesus como o Senhor das nossas vidas e de ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Foi ou não foi? Nasceu um desejo no meu coração e no seu, de tudo o que for fazer, perguntar ao Espírito Santo, era ou não era? Isso é santidade. Santidade não é a gente nunca pecar, não. Aliás, frase do São João Paulo II é baluarte da minha comunidade, viu, gente? Uau, eu nem acredito. E ele nos inspirava bem antes da aprovação dos nossos estatutos. E quando eu fui apresentar a Dom Aldo, quem conheceu o Dom Aldo aqui, levanta o braço, nosso amado querido está no céu, Dom Aldo. Ele foi bispo de Sobral. Quando nós fomos escrever o nosso estatuto para ser aprovado, aliás, foi ele que dizia, quando é o estatuto, escreva porque eu quero aprovar.
Quando nós fomos entregar o estatuto, nós entregamos no dia de Santa Clara, dia 11 de agosto, que é nossa baluarte também, e pedimos a ele, eu pedi a ele, que ele nos desse a aprovação no dia que o Papa João Paulo, vivo, completaria 25 anos de pontificado, que foi no dia 16 de outubro de 2003, que o Papa João Paulo II, ele foi o pontificado mais longo da igreja, 27 anos de Papa, acredita, gente? E aí, o que eu estou querendo dizer para vocês quando eu disse isso, é que ele é o Papa João Paulo II, que foi um dos mais entusiastas, junto com o Bento XVI das novas comunidades, antes de nós sermos conhecedores dessas encíclicas, nós já aprendíamos no Seminário de Vida no Espírito Santo que santidade é uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Inclusive o nome é Seminário de Vida, Seminário para uma Vida no Espírito Santo. Não é assim? Seminário de Vida no Espírito Santo ou Seminário para uma Vida no Espírito Santo. Mas agora eu me lembrei, a frase que eu ia dizer, que é do nosso querido São João Paulo II, é essa daqui, ó. Um santo, deixa eu ver se eu vou dizer direito, é um pecador que nunca para de lutar. Vou procurar aqui a frase direito para não errar. Santo é um pecador que não desiste, não desiste, não desiste. Peca, faz do seu pecado fonte de salvação e conversão. Uma vez, sabe, gente? Estava num restaurante e meu temperamento assim, bem, mais ou menos quente, sabe assim, sou zangada, né? Para criar 9 meninos tem que dar uns gritos dentro de casa, sim ou não? Eu sempre dizia que quem me ajudou a criar meus meninos foi a santa chinelada, porque eu não botava nem no chão, deixava logo no armador, porque quando eu aprontava, chinelada nos meninos. Graças a Deus. Aí, uma vez eu fui num restaurante e o garçom tirou a minha paciência. E aí eu comecei a ser grosseira com o garçom. Quando eu estava comendo a comida, lá vem o Espírito Santo. Que papelão, que testemunho esse teu. Quem te vê não diz que tu passou, foi longe de vida no Espírito Santo. Aí, engoli aquela comida quando eu terminei, que ele trouxe a conta, me levantei, cheguei perto dele e disse, meu irmão, me perdoe por ter sido tão grosseira com você. Deixa eu lhe dar um abraço. Eu sei que seu trabalho é difícil, eu também estava estressada hoje, mas você me perdoa? Aí ele foi assustado, espantado, como é que um cliente pede perdão a um garçom? E o pecado se transformou num momento de graça para o garçom. Então, até a vida conduzida no Espírito ajuda a gente a transformar nossos pecados em graça. Porque a gente levanta o braço aqui, quem consegue não pecar? Alguém levantou aí o braço? Dizem que o justo peca 7 vezes por dia. Imagine os injustos. Gente, eu vim de táxi para cá. E o taxista, ele veio. Quando eu vi que tinha uma Nossa Senhora da Aparecida, que tinha uma medalha de São Bento, eu já fui rezando nas consagrações do dia e perguntei se ele queria rezar para abençoar o trabalho dele, né? Quando a gente terminou de rezar, sabe aquelas pessoas que rezam, mas entra pelo ouvido, sai pelo outro, ele começou a falar mal da igreja. Pensa. Ai, não sei o quê, os padres são assim, 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 assim. Aí eu, olhe, acho que era Francisco, se o senhor não consegue se entender com esse padre da sua paróquia, vá na outra paróquia. Mas não fique sem receber Jesus na Eucaristia, não, porque ela quer a força para a gente enfrentar essas dificuldades do tempo de hoje. Não fique sem Jesus, não. Você pode procurar outro canto. Aí ele, quando terminou aqui, me entregou o cartão dele, está na minha bolsa. Olha, eu gostei muito da conversa com a senhora, viu? A senhora pode me chamar de novo, que eu gostaria muito de continuar a nossa conversa. A gente faz muita besteira, muitos pecados, mas também vida no Espírito é uma vida onde todo o tempo a gente está ouvindo aquela voz que fica dizendo assim, Tásia, pelo amor de Deus, não é isso não. Tásia, agora é isso. Tásia, deixa de ser tão amostrado, deixa os outros aparecer mais do que tu. Se some, se esconde, deixa os outros ficarem mais à frente. E assim a gente vai escutando as moções do Espírito Santo.
Então eu vou, vamos dizer, juntos, com o peito cheio, a definição que a renovação carismática nos ensinou sobre santidade. Santidade é vida conduzida pelo Espírito Santo. Bora dizer bem alto? Santidade é vida conduzida pelo Espírito Santo. Diga aí para o seu vizinho agora, para ele não ter dormir de jeito nenhum. Então, a vida, e aí a Christi Fidelis Lais, que é uma carta do Papa João Paulo II, eu nunca li antes de fazer seminário. Aliás, antes do seminário eu não lia nem a Bíblia. E depois do seminário eu consegui ler a Bíblia em 2 anos, graças ao estudo bíblico do Monsenhor Jonas. Aí depois veio ler outras vezes, vai lendo outras vezes, aí a gente vai começando a amar os documentos, vai lendo um, vai lendo outro. Mas o Christi Fidelis Lais, acho que eu fui ler quando eu já tinha uns 30 anos de comunidade Rainha da Paz. Sabe o que ela diz? A vida segundo o Espírito é fruto de santificação. Vale o que eu aprendi no seminário, está lá escrito naquele livro. Bem que aquele padre disse no encontro dos bispos, esse pessoal vive tudo que está nas cartas do concílio, sem nunca ter lido as cartas do concílio. Quem foi que fez isso? O Espírito Santo, que é o fundador da renovação carismática, né? Não bora dar uma salva de palmas para ele, não bora, porque ele é demais, ele merece todo o nosso amor, toda a nossa veneração, a nossa adoração, todo o nosso relacionamento pessoal com ele. Agora o Pentecostes veio aflorar tudo isso, né, gente? Espírito Santo, você é uma pessoa, quero você bem pertinho de mim, venha mandar na minha vida, venha fazer gerar frutos teus em mim, vem com teus dons. O Espírito Santo foi renovado nos nossos corações. E é Ele o autor da santidade. Mas como é que a gente pode ser santo? E a carta Lumen Gentium diz assim, é quase os exercícios espirituais da tua comunidade. Levanta o braço quem, nas regras da sua comunidade, tem como um exercício rezar 1 hora por dia. Levanta o braço. Às vezes é até mais, né? Tem uns que é mais, né? Levanta o braço quem, na sua oração, nas suas regras, tem que ler a palavra todo dia. Uau! Levanta o braço quem os seus estatutos manda ir à missa diária. Levanta o braço quem nos seus estatutos manda ter confissão periódica, mensal, trimestral, mensal, 2 vezes por mês. Os padres vão tudo correr da gente. Os padres, quando vê um carismático, é um carismático, vamos embora, porque a gente não... Bom, 2 vezes é maravilhoso. Eu ouvi dizer que São João Paulo II se confessava 2 vezes, mas só que às vezes eu não encontro padre para se confessar 2 vezes por mês. Vocês encontram, gente, aqui? Então, a gente fica com 1 vez por mês, e quando tem um amigo que aparece, a gente pega pela gola. Eu estava de olho no padre que estava aqui para me confessar, mas eu acho que eu já devia estar me olhando aqui, essa minha está com cara de quem quer pedir para se confessar comigo. Mas, outra pergunta, quem nos seus carismas está escrito que deve ter vida de reunião comunitária semanal? Levanta o braço. Uau! Quem no seu carisma está escrito nas suas regras que tem que rezar o terço diário? Agora baixa. E o rosário? A minha é o rosário também. Quem é que não tem nos seus estatutos a prática do amor na vida comunitária? Levanta o braço. Quem tem? Na minha comunidade tem assim, um tríplice pedido: caridade fraterna, trato gentil e sincera estima. Então, nós já vivíamos isso. E essa santidade que a igreja pede, ela se manifesta incessantemente nos frutos da graça que o Espírito Santo produz em nós. E quem se batizou quando era criança aqui? Levanta o braço. Eu me batizei também. Alguém me batizou quando eu era criança.
Porém, parece que o Espírito Santo ficou adormecido, não foi, gente? Mas quando veio o batismo no Espírito, que é o que o Papa está pedindo para a gente levar para todos os lugares, para as paróquias, para todo canto, o que aconteceu com a gente? Nós recebemos uma força de salvação, uma força de conversão e um envio. E iniciou-se uma vida nova, uma história nova construída em Cristo. Eu jamais teria os 9 filhos que eu tive se não fosse o batismo no Espírito Santo. Eu jamais teria a felicidade de viver o desafio de uma família numerosa, porque é felicidade muita. Desafios também, mas felicidade muito. Mas quem mudou a minha história? O batismo no Espírito. Gera a santidade em nós, e essa santidade é comunicada a outros que estão perto de nós. Sim ou não? Levanta o braço aqui. Quem sabe que tem uma pessoa na sua comunidade que entrou por causa que você foi canal, ou de aconselhamento, ou de exemplo, ou de pregação? Levanta o braço. Nossa história mexeu com as pessoas e as atraiu a viver aquilo que nós vivemos. Isso são critérios de eclesialidade, que é o primado da vocação de todos os cristãos à santidade. Então eu pergunto, sua comunidade lhe faz mais santo? Sua comunidade sempre lhe propõe a santidade no mais alto grau? Sua comunidade tem um primado, a primeira coisa mais importante da sua comunidade não é fazer coisas, não é fazer atos de sociais, mas é ser. O Deus suscitou a renovação carismática para ser mais do que fazer. Porque tem muita gente fazendo, mas ao mesmo tempo está completamente longe do que Deus pede na sua palavra. Do que Deus não tem vida de vida evangélica, que só tem vida evangélica quem lê o Evangelho. Que tem vida de oração, que é o Espírito Santo que impulsiona a gente a ter. Então, quando a comunidade é autêntica, ela nasce da participação de um carisma autêntico, e ele deve ser instrumento de santidade na igreja, e deve incrementar todos os seus membros para a caridade autêntica, e viver uma tensão rumo à perfeição do amor. Essa tensão, gente, é o que a gente chama, sabe de quê? De combate para a santidade. Levanta o braço, quem combate muito para viver o carisma? Eita, né não, gente? Para dar conta do rosário da minha comunidade, uma hora de oração pessoal, esse diário de fui somar assim, um dia dava 3 horas de oração por dia. Como se fará isso? Com um combate constante, com atenção, como diz o Lumen Gentium. E Jesus, que é o modelo e mestre divino de toda perfeição, ele pregou a santidade de vida para nós. Ele, que é o autor e o consumador, a todos e a cada um dos seus discípulos de qualquer condição, ele diz para nós: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E ele dá o Espírito Santo que nos move interiormente a amarmos a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito, com todas as forças, e a nos amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Gente, isso aqui é fantástico. Eu detesto o Micael. Ele não me entra. Eu olho para ele e já não gosto da cara dele. Porém, quando eu vou rezar, Jesus diz assim: Tásia, pode ter ódio no seu coração? Você pode não amar os seus irmãos? O amor, Tásia, não é um sentimento, o amor é um mandamento. Então, Tásia, você tem que se converter. Ai, Jesus, mas não aguento o Micael, não. Quando eu olho para ele, já me dá um embrulho no estômago. Pois comece rezando por ele, e devagarzinho você vai começar, que vai saindo aquilo que você acha ruim no Micael.
E mesmo que você reze 1 mês, 2 meses, 5 anos, só em saber que você está rezando para não odiar, você já está me agradando. Só se ouve isso quem reza, né não, gente? Por isso que eu digo que eu só consigo amar os meus irmãos quando eu estou em oração. Eu sempre digo lá em casa, meu povo sai do meio que eu tenho que rezar. Porque se eu não rezar, eu afogo 10 no rio Acaraú. Porque às vezes a gente amanhece querendo tomar atitudes tempestuosas, mas é lá na oração que o Espírito Santo vem e ele nos guia e ele nos orienta. Outra coisa que a Lumen Gentium vai dizer, na comunidade de vocês, levanta o braço quem profere os conselhos evangélicos de pobreza, obediência e castidade, levanta o braço. Muito bem. A Lumen Gentium vai dizer que a prática dos conselhos evangélicos, ela faz você chegar à perfeição da caridade. Aí vocês devem saber a diferença entre preceitos e conselhos evangélicos, sabe? O jovem rico foi lá para perto de Jesus, Senhor, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus citou os mandamentos, não foi? E aí ele disse assim, eu já faço tudo isso, ou seja, são os preceitos evangélicos. Ele já vivia todos. E a Bíblia diz, a palavra diz que Jesus olhou para ele, amou e disse assim, pois se você quer ser perfeito, e é daí que vem o nome perfeição da caridade, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E daí está os 3 conselhos evangélicos, pobreza, obediência e castidade. Cada comunidade tem uma visão sua da vivência da pobreza. Inclusive, nós escutávamos muito uma canção que diz assim, trago-vos um novo louvor, chamo-vos a nova pobreza, eis o evangelho vivo hoje. Nós descobrimos, e o Frei Raniero Cantalamessa, nos seus livros sobre pobreza, obediência e castidade, ele nos ensina muito que o rico não é aquele que tem muitos bens, mas é aquele que faz dos seus bens o Senhor e o dono da sua vida. É aquele que se perturba todinho quando está desequilibrado financeiramente. É aquele que não coloca Jesus como o Senhor da sua vida. E nós temos na história da igreja pessoas ricas que foram canonizadas. Pessoas que tinham bens, mas que Jesus é que era o Senhor da vida delas e não os bens. E isso é uma nova pobreza que é proposta aos leigos. Tem comunidades que vivem a pobreza realmente no termo da palavra, mas tem comunidades novas que vivem a pobreza de uma maneira muito semelhante àquela que o Frei Raniero Cantalamessa nos ensina, que é nós não sermos apegados aos bens, não sermos apegados a nada. No dia que a gente pode ir no restaurante comer um filé, glória a Deus. No dia que só tem um cuscuz e não tem nem a manteiga, glória a Deus. Sei viver na abundância e sei viver na penúria, com um sorriso nos lábios sempre. E essa pobreza, e a obediência, né, gente? Que é algo que precisa ser sempre revisto. Sejamos obedientes, deixemos o Espírito Santo nos exortar com relação à obediência, porque a obediência, ela exprime a santidade da gente. Olha, o que vai dizer a Lumen Gentium? A santidade se exprime de muitas maneiras em cada um daqueles que no seu estado de vida tendem à perfeição da caridade com a edificação do próximo. Aparece a santidade de um modo especial na prática dos chamados conselhos evangélicos. A prática desses conselhos, abraçada sob a moção do Espírito Santo por muitos cristãos, ela dá um admirável testemunho e exemplo de santidade para o mundo. A pobreza, a obediência e a castidade. Sob a moção do Espírito Santo, devemos levar esse admirável testemunho e exemplo de santidade ao mundo, seguindo Cristo pobre, humilde, casto, levando a cruz a fim de merecer ser participante da sua glória,
cada um segundo o seu próprio dom e função, deve progredir sem desfalecimento pelo caminho da fé viva, que estimula a esperança e que atua pela caridade, no seguimento dos conselhos evangélicos de pobreza, obediência e castidade. Todo ano, na minha comunidade, tem a missa, né? E os que vão se consagrar leem a fórmula, e os que são perpétuos, nós elegemos uma data para que nós possamos reviver a fórmula de consagração. Para que nós nunca esqueçamos que nós precisamos viver a obediência, a pobreza e a castidade. A Lumen Gentium vai dizer que um santo é uma pessoa que não tem pecado? Não, todos nós temos pecados. E diz São João Paulo II, um santo é um pecador que nunca desiste. E a Lumen Gentium vai dizer, porque todos nós cometemos faltas e em muitas ocasiões precisamos constantemente da misericórdia de Deus e todos os dias devemos rezar: perdoai, Senhor, as nossas ofensas. E aí eu vou fazer uma colocação, tem uma palavra de Hebreus que eu gosto muito dela. Ela diz assim, Hebreus 2,18. De fato, por ter ele mesmo suportado tribulações, está em condições de vir em auxílio dos que são atribulados. Palavra do Senhor. Mas eu queria dizer essa frase desse jeito aqui. Escuta. Podemos dizer, eu e você, de fato, por termos nós mesmos experimentado as nossas misérias, estamos em condição de vir em auxílio dos que são atribulados por suas misérias. A gente pensa que comunidade nova não tem escândalo, não tem problema, aqueles problemas bem cabeludão, sabe, gente? Não vou dizer o nome aqui? Tem. Porém, o Senhor nos ensina a termos misericórdia. Diz o Salmo, acho que é 14, Senhor, que entrará na tua casa aquele que cobre a falta do irmão. Não é aquele que chega assim, mulherzinha, tu soube que o fulano fez isso, já está todo mundo contando a nesta. Não! Guarde a vida do seu irmão. Já já ele vai se erguer, já já ele vai estar bem, vai estar podendo pregar, vai reparar o pecado dele. E se você tiver sujado o nome dele, espalhando o que aconteceu com ele para todo mundo na sua comunidade, que pecado gravíssimo. Tásia, ouvi dizer que na tua comunidade aconteceu isso assim, 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 assim. Eu digo, não dá de eu dizer assim, cala a boca, cobra venenosa, serpente enganadora, que gosta de fofoca. Então eu faço assim, estão me chamando bem ali, ó. Aí eu vou bem para lá, falar ali com você, para não ser tão indelicada. E o Papa João Paulo diz, Papa João Paulo foi o Papa da Misericórdia, né, gente? Canonizou Santa Faustina. Ele diz assim, hoje, quando o egoísmo, a indiferença, a insensibilidade dos corações estão se espalhando de forma assustadora, quão intensamente nós precisamos de uma renovação da sensibilidade a uma pessoa, à sua pobreza, aos seus sofrimentos. O mundo clama por misericórdia. Nada é mais gentil, nada é mais necessário para o homem do que a misericórdia de Deus, esse amor gentil, simpático, elevando o homem acima de suas fraquezas, em direção às alturas eternas da santidade. Isso que escreveu foi São João Paulo II, na sua carta apostólica Reconciliação e Penitência. Aí, gente, eu não sei como é que está meu tempo e até que horas, hein? Até 3h40 ainda tem um tempo. Aí, gente, nosso São João Paulo II, né, vibrador do Concílio Vaticano II, diz assim, agora eu cheguei na parte que eu queria chegar, que é muito linda, eu me emocionei demais preparando essa parte. A Lumen Gentium continua dizendo o seguinte, para alcançar esta perfeição, empreguem os fiéis, eu e você, as forças recebidas segundo a medida que Cristo dá a cada um.
a fim de que, seguindo as suas pisadas e conforme a imagem de Jesus, obedecendo em tudo à vontade de Deus, se consagrem com toda a alma à glória do Senhor e ao serviço do próximo. E assim crescerá em frutos abundantes a santidade do povo de Deus, como patentemente se manifesta na história da igreja com a vida de tantos santos. Aí eu quero dizer uma coisa para vocês. O Papa que mais canonizou leigos, porque antes do Concílio Vaticano II, só quem era santo, quem era? Padres e religiosos. Depois do Concílio Vaticano II, foram canonizados leigos. E aí eu vou citar alguns para você se emocionar e se apaixonar por essa igreja extraordinária. É natural recordar aqui, diz o Papa João Paulo II, São João Paulo, a solene proclamação de fiéis leigos, homens e mulheres, como beatos e santos, que eu fiz durante o sínodo de 1988, com o povo de Deus e os fiéis leigos em particular. Agora, os leigos podem ter modelos de santidade, novos testemunhos de virtudes heróicas, vivido nas condições comuns e ordinárias da existência humana. Aí eu fui atrás desses leigos. Começo. São Thomas More, proclamado por São João Paulo II como padroeiro dos governantes e políticos, durante o jubileu do ano 2000. Ele é paradigmática de quão longe pode ele é uma figura paradigmática de quão longe pode chegar o exemplo de um leigo na política. A sua integridade, a sua força, o seu bom humor, uma grande inspiração para muitos políticos e governantes dos nossos dias. Como estadista, sempre se colocava ao serviço da pessoa, especialmente dos fracos, dos pobres. Honras e riquezas não o influenciavam, já que o guiava um profundo sentido de justiça. Acima de tudo, ele nunca aceitou agir contra a sua própria consciência, chegando mesmo ao sacrifício supremo para não ignorar a sua voz. Esse foi, meu nome dele? São Thomas More. Segundo, Henrique Shaw, cuja canonização, ele viveu de 1921 a 1962. Foi aberta quando o cardeal Bergoglio, quem é esse aqui? Papa Francisco, era arcebispo de Buenos Aires. Ele foi um ótimo marido e pai de família numerosa e também empresário de sucesso, que se dedicou ao bem-estar dos que trabalhavam com ele, lutava continuamente para melhorar as condições de trabalho dos seus empregados e tinha como missão própria humanizar a empresa, sobre a qual falava com frequência nas reuniões que organizava com seus amigos da Ação Católica. Era benevolente, paciente, amável, atento às necessidades de todos, tirando as forças de sua intimidade com Deus, de sua vida de oração. De fato, muitos testemunham o amor que ele irradiava. Sua curta vida é uma lição extraordinária sobre o valor da doutrina social da igreja, como legitimidade de quem a viveu por dentro do mundo empresarial. Tem uma química também chamada Guadalupe Ortiz, mas eu vou apressar aqui porque eu quero falar mais na frente. Ah, cheguei nela. Eu fui ler ontem à noite, eu me emocionei, comecei a chorar porque é linda demais. Ô mulher corajosa, essa. Chiara Corbella Petrillo. Quem conheceu, quem já ouviu falar, levanta o braço. Ela nasceu em 1984 e faleceu em 2012 com 28 anos. Ela era entusiasta da música, ela era de um grupo da Renovação Carismática da Itália, foi a Medjugorje, lá ela conheceu um namorado, casou com ele e era frequentadora assídua do seu grupo carismático. Então, vocês podem saber que ela tinha uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Casaram-se. E aí, gente, ela ficou grávida do primeiro filho. E na ultrassom foi detectado que o primeiro filho nasceria anencéfalo e morreria com um dia. E propuseram ela tirar logo, porque para que esse sofrimento só vai viver um dia mesmo, tira esse menino aí. Não. A minha fé, o meu Deus, diz que é uma vida e eu não vou tirar. Nem que ele viva um dia, eu não vou tirar.
E aí era uma menina. Ela nasceu, viveu 24 horas e faleceu. Depois de alguns anos, a Kiara e o Henrique ficaram grávidos novamente. E o segundo bebê, quando foram fazer a radiografia, a ultrassom, diagnosticaram que ele nasceria com gravíssimos defeitos congênitos e não tinha pernas. E que ele morreria logo após nascer. Tira que não adianta. Imagina, gente, o trauma do primeiro, agora o segundo. Mas como tinha uma vida conduzida pelo Espírito Santo, ela vai a Jesus, ela diz, não, é uma vida, é um coração que bate dentro de mim, não tiro. O bebê nasceu, era outra menina, e faleceu com poucos dias. Eles ficaram muito marcados, traumatizados. Aí veio a terceira gravidez. Na terceira gravidez, eles foram fazer, imagina o dia de fazer a ultrassom, e assim, ó, se tremendo, rezando, pedindo, clamando, confiando no Espírito Santo. Quando foram fazer a ultrassom, o neném era homem e era perfeitíssimo. Ai, foi uma felicidade, uma alegria. Com questão de mês, ela apresenta um câncer na língua. E quando vai aos médicos, os médicos dizem assim, você tem que fazer uma cirurgia urgente e tem que fazer a quimioterapia urgente para você sobreviver. Mas para fazer a quimioterapia, você tem que tirar o neném. E ela disse assim, e aí ela vai para a capela, vai para Jesus. Não, eu não vou fazer nada. O neném vai nascer e depois que o neném nascer é que eu vou tratar da minha doença. E aí o Francesco nasceu. E depois que ele nasceu, a Kiara foi submetida à cirurgia. Porém, o câncer já tinha avançado. E ela já tinha perdido um olho. Vocês verem a fotinha dela, ela está um algodãozinho no olho dela. Vocês já viram? Quem já viu aqui? Levanta o braço. Kiara Corbella. Tem um livro chamado Nunca Morremos, mas Vivemos Sempre, que é a história da vida dela. Acho que é esse título. Pois vocês sabem que ela já tinha tido espalhado por todo o corpo e ela, para dar a vida ao Francesco, ela faleceu. Uma carismática igual a você e a mim. Eu digo, por favor, a vocação, quando Deus suscitou as novas comunidades, foi para a santidade desses níveis para mais. Porque também tem um martírio, que a gente morre de medo. O martírio de ser zombado na frente dos outros, o martírio de ser considerado esquisito na frente dos outros. Mas santidade é um amor que arde tão forte dentro de nós, que o que está fora se torna menor. E o mundo anseia a manifestação da santidade das novas comunidades. A coisa mais importante que as novas comunidades têm que fazer não é hospital, creche, idosos na rua. Não! O que Deus planejava quando fez a renovação nascer e as novas comunidades era gerar um povo de santidade de vida. Um povo que vive a santidade nos mínimos detalhes da sua vida, até ao martírio. Santidade de vida até ao martírio. E eu ia falar de Carlos Acutis, mas não precisa falar. Quem é que conhece o Carlos Acutis aqui? Morreu santamente, leigo. Quantos anos ele tinha? 15 anos. E é santo. Diga assim para o seu vizinho, tome vergonha e seja santo, que você já tem mais do que 15. Diga aí para o seu vizinho, diga. Olhe para a cara desse. Eu acho que você tem mais do que 15, viu? Micael, tu tem mais do que 15, viu? Dá para notar, viu? Então, seja santo. E uma santidade construída na vida de oração. Uma santidade construída na vida de intimidade com Deus. Na escuta do que Deus quer para mim. E eu termino dizendo as palavras de São João Paulo II. Ele diz assim:
É muito importante que tudo que, com a ajuda de Deus, nós nos pusermos a fazer, seja profundamente enradicado na contemplação e na oração. O nosso tempo é vivido em um contínuo movimento que nos rouba da oração e nos leva para uma agitação sem fim, caindo a gente facilmente no risco de fazer por fazer. Não precisa resistir a essa tentação. Eu espero que vocês sejam mais do que façam. Sejam santos. E na carta Novo Milênio Neunte, Papa João Paulo termina com essa frase, diz assim: o horizonte para o qual deve estender todo o caminho pastoral de igreja, de comunidade nova, de qualquer movimento, o horizonte pastoral, a minha meta é a santidade. Santidade. Ser santo é amar tanto a Deus que desejar fazer demais o que Ele quer. Mesmo que a gente chore, mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente morra. Mas a gente fica tão apaixonado por Jesus que a gente não consegue não fazer o que Ele quer. E quando a gente não faz o que Ele quer, a gente chora lágrimas e lágrimas e lágrimas de arrependimento e pede uma nova chance. Senhor, por favor, me dê uma nova chance. E às vezes Ele dá, é possível dar uma nova chance. E aí a gente pode sempre recomeçar esse caminho de santidade. Ser santo é a gente amar tanto a Deus, a gente pode... alguém quer ser santo aqui? Pois levante aí, por favor. Vamos terminar cantando, dizendo isso para Jesus. Pode ser que santidade de vida é transmissão de Espírito Santo, né? Olha, gente, eu sou apaixonado por São Lourenço. Eu te pedi, quando eu chegar no céu, vou te dar um abraço tão apertado. São Lourenço, me aguarda. Sabe por quê? Por causa daquela frase tão engraçada que ele disse assim, quando ele estava no fogo, na grelha, ele disse assim: vire para o outro lado, que esse lado já está assado. Vocês se lembram dessa história? Vira o outro lado, que esse lado já está assado. E um dia, eu escutei um padre dizer uma coisa linda. Ele dizia assim: sabe por que não queimava? Porque o fogo de dentro era muito mais intenso do que o fogo de fora. Todas essas tribulações que você passa, perseguições, críticas, zombarias no trabalho, se o seu amor por Jesus é enorme, isso se torna pequeno, não queima, não arde. Você pode dizer: vira do outro lado, porque esse lado já está queimado. Pois pela intercessão de São Lourenço, de Santa Chiara Corbello, de São Thomas More, de Carlos Acutis, de todos os santos que estão aqui nesse auditório, vamos pedir isso a Ele cantando. Feche seus olhos, diga assim: Jesus, eu te amo, eu quero fazer o que Tu queres, Senhor. Eu quero ser santo, porque Tu queres que eu seja parecida contigo. Eu quero ser santa mesmo no meio das minhas. Diga para Jesus que você deseja ser santo, que a meta da sua nova comunidade vai ser a santidade, será a santidade, porque ela quer ser uma comunidade autêntica. Por isso cantemos. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, Tua igreja, que aguarda e apressa a Tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, Tua igreja, que aguarda e apressa a Tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos.
santidade para todas as criaturas humanas. Pede a ela que o alvo da minha vida seja ser aquilo que Deus quer. Santo, santa. Que o alvo da minha vida seja uma vida conduzida pelo Espírito Santo, que é o santificador. Mãe querida, esposa do Espírito Santo, nós te pedimos, não deixe a gente desistir. Puxe a gente pela mão e nos faça trilhar o caminho de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.